Olá, aqui quem fala é o professor Gabriel e hoje iniciaremos as nossas aulas de Egito Antigo. Nessa primeira parte dos nossos estudos, falaremos basicamente da sociedade egípcia, do Rio Nilo, a importância do Rio Nilo para a cultura, para a economia e para a sociedade egípcia e da necrópole de Gizé. A habilidade dessa aula nos faz refletir sobre as relações entre a natureza e a sociedade. Primeiramente, é importante que a gente localize o Egito. O Egito está no continente africano, que é essa porção verde que vocês estão vendo aí no globo. Especificamente, essa área em vermelho é que cobre basicamente o território antigo do Egito. O Egito hoje é um país, tá? Que tem o Cairo como capital, é um país que está no continente africano, mas que no período da antiguidade cobria um território muito maior do que o que ele ocupa hoje, tá? A gente vai falar um pouco desses outros territórios, como do Sudão e do Reino de Kush mais para frente. Bem, aqui a gente tem uma visão aproximada do Egito. Perdão, aqui a gente encontra basicamente a região que é o Egito hoje, tá? Essa é uma imagem do Google de satélite. Eu chamo a atenção para vocês para como as questões geográficas são importantes para se estudar o Egito. Não só o Egito, mas o Egito especificamente, né? Olhem o deserto aqui do lado esquerdo, né? Aqui o deserto do Saara e aqui do lado direito o deserto basicamente da região da Arábia. E a exceção nessa área verde que a gente consegue ver, que é nada mais é do que as margens do rio Nilo, né? Chegando até desaguar aqui no mar Mediterrâneo, formando aqui o delta do Nilo. Tem esse nome de delta porque lembra a letra grega, né, delta, que equivale ao D do nosso alfabeto. É importante a gente verificar que a vida no Egito se dá graças ao Nilo e a vida no Egito se dá às margens do Nilo, que são as regiões férteis que a gente consegue observar aqui nesse mapinha da esquerda. Aproximando ainda mais esse mapa, a gente tem as divisões territoriais do Egito Antigo. O Egito Antigo é dividido em três áreas, em Alto Egito, Médio Egito e Baixo Egito, aqui na região do Delta. Vocês podem estar se perguntando por que o alto está embaixo e o baixo está em cima. Bem, isso é só uma questão de cartografia, uma questão de representação do mapa. Bem, o que eu quero dizer com isso? A gente poderia virar o mapa de ponta cabeça e não teria nenhum problema. A Terra é redonda, espero, né, que vocês acreditem que a Terra é redonda, não é bem redonda, né, é geomorfa, enfim, não vou entrar geoide, não vou entrar nesses méritos, mas enfim, a Terra não é plana. Essa questão do que está em cima do que está embaixo é só uma questão de ponto de vista, tá? Dentro das projeções cartográficas. Mas especificamente a gente também fala de Baixo e Alto Egito porque a região do Alto Egito é uma região mais montanhosa. A gente vai ver mais para frente Tebas, que são regiões aí bem mais altas. E o rio nasce, né, numa área mais alta, numa montanha, por exemplo. Então ele vai desaguando, ele vai chegando em regiões de planalto até chegar numa região de planície, onde, por exemplo, ele vai desaguar em vários braços, que é no caso do delta do Nilo, o rio Nilo deságua no mar Mediterrâneo. Bem, aproximando, a gente tem esse mapa, né, que mostra as áreas férteis do Egito. Então, todas essas áreas em verde que vocês estão vendo no mapa são as áreas férteis. Então, as áreas nas margens do rio Nilo, com exceção aqui, né, dos oásis. Não vou entrar muito nos méritos deles. As principais cidades estão aqui representadas com as bolinhas vermelhas, as principais com a bolinha maior. Então aqui a gente tem as cidades de Mênfis, a primeira capital do Egito, né, Giza, ou Gizé, onde a gente tem a mais importante necrópole egípcia, né, uma das mais, quando a gente fala de pirâmides, é a mais importante. A gente vai falar dela mais pra frente ainda nessa aula. Mas a gente tem outras regiões como a Marna, que vocês vão ver na aula da parte 3, quando a gente fala do Akhenaton, que é um faraó bem específico do Egito. E também na parte 3 a gente vai falar um pouco de Luxor, uma cidade importante, e Tebas, né, na região do Vale dos Reis também, onde você tem o maior número de necrópolis egípcia. O que é uma necrópole? Né? Necrópole é uma palavra que vem da origem do grego, necros, ligado a morto, cadáver, e poli, né, a cidade. Então, o que é uma necrópole? É uma região de enterramentos, de tumbas especificamente. Esse mapa é muito importante para a gente ver a extensão do Rio Nilo também. Até aqui tem a Bucembel aqui embaixo, uma região que tem um templo importantíssimo, a gente vai falar dele na parte 3. O que eu quero que vocês prestem atenção é a respeito do Rio Nilo, né, ser a exceção aí no meio dessa região extremamente desértica, tá? E como o rio ele é importante para a vida dos egípcios. Nessa imagem a gente consegue ver mais uma vez, né, como é abrupta essa diferença e das margens do Nilo. Então aqui a gente tem umas residências, né? Essa imagem, obviamente, é uma imagem mais recente, né? Não é do Egito Antigo, por favor, não pensem assim.
Mas o que a gente vê aqui no fundo? Deserto, né? Olha lá no horizonte, deserto. E o que é exceção? Essas regiões verdes. Essas regiões verdes são o quê? As áreas férteis do Rio Nilo. A fertilidade do Rio Nilo se dá por cheias tecnicamente periódicas. O que seriam essas cheias? Em determinados períodos chove muito. Então o rio ele dobra de tamanho, de volume, fazendo com que ele umedeça, né, essas áreas das margens. Em determinada época do ano, né, podemos dizer o inverno, ele recua, ele volta para o seu estado original, para a sua área original, no caso seria aqui, e toda essa área que ele umedeceu, que ele deixou úmida, ele também fertilizou. Então os egípcios aproveitam esse tempo para fazer o quê? O desenvolvimento de agricultura nessa área. Depois, eles conseguem colher antes que o rio, né, que a outra estação chegue e inunde totalmente essa área, fazendo com que o próprio rio fertilize as margens do rio, perdão, as margens do Nilo sempre. Isso é periódico, acontece em algumas regiões até hoje e é de extrema importância para a manutenção da vida no Egito. O Egito vai ser um dos maiores produtores de cereais como trigo, cevada, entre outros alimentos, nessa época, tanto é que o Egito vai ser conhecido pelos romanos, pelos gregos, como o celeiro da humanidade, né, do mundo antigo. Esse esquema mostra exatamente o que eu acabei de explicar sobre o Rio Nilo. Então, em épocas, né, de inverno, o rio está nessa área e conforme vem as cheias, ele inunda essas regiões, fazendo com que as margens dele sejam completamente férteis. E os egípcios vão se aproveitar desse fenômeno da natureza ao seu favor. Quando a gente fala de história egípcia, a gente está falando de um período, de um local onde se teve uma sucessão de dominações históricas, das quais seja muito, muito, muito difícil de se resumir. Para preparar essa aula, para vocês terem uma noção, eu dividi ela em 3 áreas, com uma probabilidade de dividir em 4 partes, porque o Egito tem muita história e tem muito assunto. Não é que o Brasil, por exemplo, não tem história, a gente também tem muita coisa, mas o Egito registrou muito bem essa história. Então a gente tem grandes monumentos, a gente tem papiro, a gente tem pinturas parietais, tumbas, múmias, inúmeros artefatos e vestígios dos quais a gente consegue entender o passado dessa sociedade, ou dessas, na verdade, sociedades que foram vivendo e dominando essa região. As cronologias sobre o Egito são variadas. Vocês podem encontrar na internet em livros com nomes um pouco diferentes e datações um pouco diferentes. Eu tomei como exemplo a cronologia baseada no catálogo do Museu Egípcio de Turim. O Museu Egípcio de Turim, inclusive, né, disponibilizou uma coleção muito interessante que está aqui no Brasil. Infelizmente, por conta da pandemia, a gente não está conseguindo visualizar ela. Ela está aqui em São Paulo, né, já passou pelo Rio de Janeiro, então eu usei eles como base. Bem, o que eu posso, né, falar para vocês, além de... É uma tabela com datas, não há necessidade de decorar, não há necessidade de entender completamente todas essas datas. Isso quem faz são os pesquisadores, especificamente aqueles que pesquisam o Egito, os egiptólogos, os historiadores, arqueólogos, enfim. Bem, a gente tem períodos, né, chamado pré-dinástico, que vai de 3.900 até 3.000 anos antes de Cristo. Notem que a gente está falando de antes de Cristo. Então, o período pré-dinástico está 3.900 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2.000. A gente sempre tem que fazer aquela conta de que a gente está falando de sociedades que vão se desenvolver numa região aproximadamente 6.000 anos atrás. Então, é muito louco a gente pensar em a sucessão de coisas que aconteceram nesses 6.000 anos. Existem alguns períodos que são mais famosos, então a passagem do dinástico inicial para o Antigo Império, a passagem, por exemplo, do Novo Império, onde a gente tem faraós muito famosos, e esses períodos, que é o período grego e o período romano. Nas nossas aulas eu vou falar um pouco exatamente dessa passagem hoje. Na aula de parte 3 eu vou falar do Novo Império e do período tardio, o período grego, né, e chegando um pouco no romano. Eu não vou dar uma ênfase muito grande no período grego, porque quando a gente tiver aula de Grécia, quando chegar no Alexandre o Grande, aí a gente para e fala um pouco como foi que o Alexandre se aproveitou, se é que eu posso chamar assim, da cultura egípcia e usou a seu favor. Tá? Então, não precisa decorar, não precisa se preocupar com essas datas, é só mesmo a nível de curiosidade. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, aqui está a cronologia do Museu de Turim. Talvez se vocês derem um pouco de zoom, eu vou ver se eu consigo disponibilizar ela de outra forma. Bem, todos aqueles períodos com as datações que eu mostrei na tabela estão aqui,
Para vocês verem, tem uma explicaçãozinha de cada um. Eu não vou falar de todos eles, óbvio, senão a gente ficaria um ano dando aula de Egito e ainda assim a gente não ia conseguir esgotar o tema. A gente vai falar basicamente na aula de parte 1 sobre esse período e na aula de parte 3 sobre esse período aqui. Bem, a gente falou bastante da aula de Mesopotâmia e eu acredito que deve ter ficado um pouco de dúvida como que foi a transição até anterior, daquele período neolítico, onde a gente está na pré-história, para um período em que a gente já está organizado, numa sociedade que tem várias funções, numa sociedade que vive em cidades, que já é sedentária. Esse processo ele acontece de diferentes formas ao longo de diferentes locais. No Egito, a gente tem conhecimento de que esses primeiros agrupamentos foram acontecendo por volta ali, né, como comunidades independentes, por volta do ano. Vou chutar, né? Vou chutar mesmo, porque assim, a gente está falando de 3.900, mas por volta aí dos 4.000 anos antes de Cristo. Então, aí, uns 6.500, 7.000 anos atrás, esses primeiros agrupamentos vão encontrar o rio Nilo, digamos assim, e vão se utilizar das margens do rio por conta da fertilidade. As primeiras comunidades são comunidades independentes, que têm o seu líder, tá? E que esse líder vai ser chamado de nomarca, tá? E essa região vão ter nomos. São clãs de famílias independentes que vão se aproveitar dessa região, vão viver ali e vão começar a se desenvolver. Cada nomo tinha o seu nomarca, tinha o seu rei, digamos assim, e isso, ao longo dos anos, vai começar a se modificar ao ponto que essa organização social vai ficar mais intensa, essa região vai ficar maior, e a gente vai ter uma característica de cidade. E esse nomarca vai chegar mais para frente a se tornar o que a gente chama de faraó. Depois desse processo de nomos, desse processo onde a gente tem a figura do faraó como importante, a gente precisa entender como que as instituições políticas, sociais e culturais começam a surgir ali no Egito. As origens em si disso são muito difíceis de serem atestadas pela história ou mesmo pela arqueologia, mas a gente consegue entender como que elas estavam ali no passado. Então, essa habilidade, ela diz isso. A gente analisa essas instituições, como elas se formaram e quais são as diferentes formas delas aí ao longo da sociedade, tanto egípcia quanto da nossa sociedade hoje. Bem, para isso vamos falar de pirâmides, mas ainda não as pirâmides que são tumbas, mas sim uma pirâmide social. Bem, quando a gente fala de organização social no Egito, então aquele desenvolvimento dos nomos vai se tornar uma cidade, vai se tornar um estado, vai se tornar um reino, digamos assim. O topo, quem está né, na parte principal aí dessa é o faraó. O faraó é aquele que vai organizar a sociedade, ele é o monarca, ele é o rei, tá? Abaixo do faraó a gente vai ter outras importantes figuras e que essa pirâmide vai lembrar muito a pirâmide da Mesopotâmia. A gente também tem sacerdotes e oficiais militares, membros da nobreza, que são os associados à família do faraó, os associados à família que está ali cuidando do Estado que está no poder. A gente tem os escribas, que são os profissionais responsáveis pela escrita. A escrita vai ser melhor abordada na aula de parte 3, tá? Então eu não vou chegar a falar muito da escrita hieroglífica agora. A gente vai se deparar com ela em algumas imagens, mas o foco dela é só na aula da parte 3. A gente vai ter os camponeses, também conhecidos como fazendeiros, aqui. E a gente tem essa última base aqui da pirâmide, que eu chamei de trabalhadores compulsórios. Por quê? Existe um consenso, basicamente, hoje dentro da historiografia, ou seja, da história, das pesquisas, dos historiadores, dos arqueólogos, que não existem evidências de que os egípcios tinham escravos. Não da mesma forma que os gregos tinham, não da mesma forma que os romanos tinham, e muito menos da forma que os mesopotâmicos tinham. Quando a gente fala de escravidão egípcia, a gente se depara com um problema. A própria palavra escravo não existe em egípcio. Muitos de vocês podem estar se perguntando, mas os hebreus eles foram escravizados no Egito. Bem, não existe nenhuma evidência histórica ou arqueológica, além da Bíblia, que diz que os hebreus, né, ou que ateste a presença dos hebreus no Egito como escravos. Vocês podem encontrar vários vídeos por aí, muitas pessoas vão falar que sim, que tem e tal, mas ninguém consegue provar efetivamente uma presença hebreia ali no Egito como escravo. Não foram os hebreus que construíram as pirâmides, não foram os hebreus que construíram tumbas egípcias, tá? A própria figura de Moisés, que é uma figura que aparece na Bíblia, na Torá, em outros livros sagrados, nós não temos evidências arqueológicas da existência de Moisés.
tá? Então, historicamente, a gente não trabalha com a existência dele. Por que eu chamei de trabalhadores compulsórios? Sim, você tem uma classe de pessoas que vão trabalhar para o faraó e trabalhar para essas obras públicas, mas isso não é algo negativo. Nossa, você está falando que o trabalho árduo não é negativo? Não, não é isso. Eu estou dizendo basicamente que essas pessoas elas trabalhavam para o faraó, pelo faraó, né? Principalmente no caso das pirâmides, a gente vai ver mais para frente. Não porque isso seja um peso, seja algo negativo, porque trabalhar para o faraó é legal, é interessante. Eu estou trabalhando para uma divindade. Né? O faraó ele não é qualquer pessoa. O faraó é uma figura muito importante. Então, trabalhar para ele, ou numa obra que seja para a glória dele, é também para a glória do Egito. Então, o correto seria, né, mesmo que exista uma possibilidade muito pequena de que existiram escravos no Egito, a nossa pirâmide teria que ter um corte. Porque a gente tem uma porção muito maior de camponeses e fazendeiros do que, por exemplo, de trabalhadores compulsórios ou como algumas pessoas chamam de escravos. Então, se a base da pirâmide é aquela que sustenta toda essa sociedade e essa base é onde representa a maior porção, isso não funcionaria para explicar as sociedades egípcias. Bem, já que a gente começou a falar dessa figura importante, vamos falar do faraó. Quem é o faraó? Ele é o monarca do Egito, tá? Ele é a representação maior que a gente tem de um rei no Egito, né? De um monarca, e ele é a representação maior do que a gente tem de um estado teocrático. Um estado teocrático é um estado, é um lugar, uma nação que se organiza basicamente com a religião, onde política e religião estão unidas, não dá para se desassociar. E quando a gente fala do mundo antigo, isso é impossível de ser desassociado. Mas especificamente no Egito, o faraó ele não é uma pessoa comum, ele é uma representação de uma divindade. Na verdade, ele é uma divindade na própria terra. Ele é o Horus vivo. A gente vai falar na parte 2 melhor sobre a religião egípcia e dos deuses e todas essas nuances, mas eu já deixo bem claro, o faraó ele não é qualquer um. Ele não é só um rei que pode ser deposto. Ele tem um poder, sim, que é vitalício, dura a vida inteira. Né? Esse poder pode ser hereditário, ele pode passar de pai para filho, mas às vezes isso não acontece. Mas ele é uma figura importante. Ele precisa presidir os rituais. Né? Ele é o símbolo máximo de poder ali no Egito. Ele tem suas obrigações, tá? Enquanto um monarca, obrigações militares, obrigações de organização e também de rituais, né? Obrigações religiosas, mas ele é uma figura que está acima de qualquer rei que a gente possa ter conhecimento. Tá? Ele é o topo da sociedade. Não à toa, são muitos os símbolos que vão empregar essa realeza e esse poder ao faraó. Um deles, que é muito importante, são as coroas. A gente não fala de um rei sem coroas. Bem, os faraós podem ser representados na arte egípcia basicamente com várias coroas, mas basicamente com essas três. Com a Hedjet, que é a coroa branca, que representa o faraó do Alto Egito. A Deshret, que é a coroa vermelha, representando o Baixo Egito. E Segemte, que é a coroa dupla, que representa já um Egito unificado. Em determinado momento é possível que tenha existido um nomarca, um rei, um faraó do Alto Egito e um faraó do Baixo Egito. Mas a gente tem um momento que há uma unificação. A gente vai ver isso mais para frente. Bem, um outro símbolo que é muito importante quando a gente fala das representações do faraó na arte egípcia é o Nemés. O Nemés é esse toucado bem característico que apenas os faraós usavam. Muitas vezes a gente vê nos filmes o cachorro usando, o escravo usando. Não, só quem usa esse toucado é o faraó. Ele possui alguns amuletos e símbolos bem específicos que a gente vai dar uma olhada. Então eu trouxe aqui para vocês um exemplo que é a máscara mortuária de Tutankhamon. A gente vai falar do Tutankhamon mais para frente. Isso aqui eu tô falando diversas vezes. A gente vai falar disso mais pra frente, mas é porque a gente vai falar mesmo. Bem, o primeiro símbolo que eu chamo a atenção de vocês é essa serpente, que é uma naja. Essa serpente é o símbolo do Baixo Egito. A naja é o símbolo ali da região do Delta. A naja ela é muito representativa porque é um animal sagrado também para a cultura egípcia. É um animal que está muito ligado à questão do faraó. O próprio toucado que o faraó usa no Nemés é um toucado que lembra, né, essa parte específica do corpo da naja. Um outro animal que está associado é o abutre, né, do Alto Egito. Ele está sempre associado ao Alto Egito porque é um animal que está na região mais alta, ou seja, que voa. Né, tem toda uma questão de simbolismo aí por trás. Esses traços, raios, né, no Nemés azul e dourado, que representam os raios solares. O faraó é, como eu disse para vocês, uma divindade na Terra e ele é o Horus vivo. Horus é uma divindade solar. Então, o Nemés está lembrando
o capelo da Naja, a juba do leão, o leão que é amarelo, o leão que é o animal solar, né, que também lembra o Nemés, que são esses raios que emanam do rosto do faraó. E a gente tem também essa barba postiça, que é o símbolo do poder. Existem outros símbolos também, mas basicamente, acompanhando aí o rosto, digamos, do faraó paramentado, tanto nas suas mumificações, nas suas tumbas ou nas suas representações, a gente tem esses símbolos, basicamente. Bem, aqui a gente tem um resumão do que eu disse aí para vocês, com algumas exceções aí, ou outras coroas, né? A gente tem a coroa branca, coroa do Alto Egito, coroa do Baixo Egito, perdão, coroa do Alto Egito aqui, coroa do Baixo Egito, coroa dupla do Egito unificado. A gente tem essa coroa que está ligada também a noções de justiça, geralmente é uma pluma da deusa Maat, que é a deusa da justiça, e coroas de guerra, além do próprio Nemés que a gente acabou de falar. Outro símbolo importante aí que o faraó usa é o cetro e o chicote, né? O cetro ele vai estar ligado a, também conhecido como Heka, ou Hecat. Ele está simbolizando a lei, enquanto o chicote está simbolizando aí a coerção, mas também o poder que o faraó tem sobre as colheitas, sobre a produção. Bem, nesse momento eu trouxe para vocês um documento arqueológico muito importante, conhecido como a paleta de Narmer. Isso aqui é a frente e o verso dessa paleta. Ele mostra algumas figuras bem importantes e eu gostaria de falar um pouco delas, né, para vocês. Bem, a gente tem essa primeira figura em destaque, que claramente é o faraó. A gente sabe disso porque ele usa a coroa do Alto Egito, né? O faraó está numa posição de ataque, ele tem um cetro na mão, um cajado, quem sabe. Ele está em pé e ele está subjugando um povo. Esse povo é um povo inimigo. É uma cena sagrada, o faraó está descalço, em que a gente tem um serviçal, um servo, segurando as sandálias do faraó. Talvez não dê para vocês verem, né? Mas aproximando ou pesquisando mais para outras imagens sobre a paleta de Narmer, vocês conseguem ver. A gente tem os inimigos sendo subjugados aqui embaixo também. A gente tem aqui essa figuração do falcão, do gavião, que é um animal ligado ao faraó, também ligado a Horus, né, e também atacando os inimigos. Essas representações aqui em cima são de vacas, né, de touros, que podem estar associadas ao faraó ou à deusa Hathor também. E aqui um anagrama, um símbolo, tá, com o nome desse faraó. Do lado de trás, a gente tem ainda a figura do faraó também numa posição sagrada. Ele está descalço, né, com o mesmo serviçal que a gente viu aqui, segurando as sandálias. Esse faraó é o faraó do Baixo Egito, né, por conta da coroa. Existe uma cena militar, uma cena de guerra, estandarte, bandeiras e diversos corpos sem cabeça. Esses corpos foram decapitados, não tem cabeça, mas a cabeça dele está entre as pernas. Isso é uma forma vergonhosa de você matar o seu inimigo, tá? Aqui embaixo nessa cena maior a gente vê duas pessoas tentando segurar, talvez dois inimigos, porque eles têm uma feição muito parecida com esses caras aqui. Esses dois inimigos estão segurando essas duas leoas, né, com pescoços gigantescos, e esses pescoços eles se entrelaçam, são duas potências, né? São quem? O Alto e o Baixo Egito. E aqui embaixo a gente tem a representação de um touro subjugando os inimigos. Qual que é a leitura total que a gente faz dessa gigantesca, cheia de informações, né, peça? É a representação da unificação do Egito, nas mãos do faraó Narmer, já que o faraó aparece aqui, no primeiro plano, e aqui no segundo plano, e o nome dele está aqui, e aqui também. Então, os símbolos que nos fazem atestar essa informação são basicamente o hieroglifo, né, que é um bagre, um peixinho, bagre aqui, vocês conseguem observar, em cima de um cinzel, que é um material, uma ferramenta específica que é utilizada para você conseguir, né, martelando, batendo martelo num cinzel, você consegue, com a ponta do cinzel, fazer inscrições, talhar. E a gente tem outros símbolos, basicamente aí a coroa do Alto Egito, como eu havia falado, e a coroa do Baixo Egito. Como são da mesma pessoa, desse faraó chamado Narmer, a gente interpreta então que isso é uma peça que representa o momento de unificação do Egito que vai acontecer ali na passagem do período pré-dinástico. Não se sabe ao certo se o próprio Narmer existiu de fato, ou se são junções de vários reis, né? Um rei muito famoso, um faraó muito famoso antes dele é o próprio Escorpião Rei, tem esse nome porque as poucas representações que a gente tem dele são acompanhadas de um escorpião.
O próprio Narmer está aqui, também conhecido como Menes, que é considerado o primeiro faraó do Egito, ou o primeiro faraó desse Egito unificado. Tá? O Narmer, ou Menes, né, o nome dele, é mais aceitável que tenha de fato existido e que seja o primeiro faraó que a gente tem aí na lista oficial dos faraós egípcios. Bem, agora que a gente falou dos faraós, né, ou pelo menos da figura do faraó, a gente vai falar de uma área específica, que é a área da cidade de Mênfis, mas especificamente da sua necrópole, que é a necrópole de Gizé. Antes disso, a gente vai falar um pouco da necrópole de Saqqara, de Dashur, e dessa relação que os egípcios têm com a morte, que não é uma relação negativa, não é algo ruim, e sim uma relação muito positiva até porque a morte é apenas uma passagem. Bem, assim que um egípcio morria, principalmente os faraós, né, eles tinham uma crença na vida após a morte. E isso era muito importante. Mas mais importante do que isso, né, do que essa crença na vida após a morte, é a necessidade de o corpo desse faraó se manter o máximo possível intacto, né, preservado. Por quê? Parte da alma, né, porque o egípcio acreditava que a alma humana é dividida em 9 partes dessa alma elas precisam ser. Elas são, né, divididas e quando você morre, parte delas vai para o mundo dos mortos, e a partir dessa ida ao mundo dos mortos, elas podem fazer uma conexão com o mundo dos vivos, no caso no Egito, né, com o Egito. Então, como que funcionava? O faraó morria e o corpo dele precisa ser mantido intacto, ou pelo menos o mais preservado possível. Então, esse corpo vai passar por um tratamento que é chamado de mumificação e ele vai ficar um pouco aí, né, preservado, ou muitas vezes muito bem preservado. E após esse corpo ser mumificado, a gente vai falar de mumificação mais para frente, isso na aula de parte 2, o corpo do faraó ele precisava ser depositado em algum local, né, um local específico. Porque a necessidade de se mumificar, como eu disse para vocês, era como se parte da alma ela precisasse do mundo dos mortos vir para o mundo dos vivos. E você precisa que o seu corpo seja o receptáculo. Então é como se a alma viesse do mundo dos mortos, parasse no seu corpo para depois vir para cá, para o mundo, para o Egito. Então daí a necessidade de você manter o seu corpo preservado. As primeiras técnicas de mumificação são bem desconhecidas no Egito. A gente tem múmias a partir aí, né, a gente tem múmias para pesquisa, digamos assim, que foram encontradas, e não desse período. Os primeiros grandes faraós, a gente não tem conhecimento aí das múmias deles, ou quando se tem, muito pouco. Então, os faraós, por exemplo, das grandes pirâmides, nós não temos conhecimento das múmias deles. Então, quando as pirâmides foram pesquisadas, já não se tinha mais nada lá dentro. Então, além da sua própria estrutura, não tinha objeto, não tinha mais múmia. E a gente vai ver isso hoje. Bem diferente das múmias que são encontradas, por exemplo, na região do Vale dos Reis, onde você tem as tumbas sendo descobertas com todos os objetos dentro e com a própria múmia do faraó ou de qualquer outra pessoa dentro. Até porque os egípcios não mumificavam só o faraó. Qualquer pessoa podia ser mumificada, não só pessoas como animais. Bem, por que eu estou falando disso? Eu estou falando porque a ideia é a eternidade. Essa múmia, ela está ali para manter a sua alma, ou parte da sua alma, ligada ao mundo dos vivos e também ao mundo dos mortos, nesse ciclo eterno. E essa eternidade ela precisa ser marcada no espaço, ela precisa ser marcada na geografia, ela precisa ficar bem clara. E o faraó não pode ter um túmulo como qualquer outra pessoa. O faraó precisa ter um túmulo bem marcado. Então, as mastabas vão surgir. Numa tradução original, né, se a gente fosse traduzir, são conhecidas também como casas para a eternidade. E o que era uma mastaba? Era uma típica tumba onde se depositava o corpo do faraó, que ficava numa câmara, aqui nessa região aqui embaixo. E toda essa região aqui em cima, o que era? Uma área de culto. Como eu disse, o faraó é uma divindade. Nossa, mas os deuses morrem? Sim, no Egito os deuses morrem, eles precisam passar pelo processo da morte, inclusive muitas vezes para ter acesso a essa imortalidade, que é o caso de Osíris. Aqui a gente tem uma imagem de uma mastaba, né, em Gizé, na necrópole que eu falei para vocês, e aqui a ideia de como que era o esquema dela. Então, aqui está em espanhol, mas eu consigo mostrar para vocês. Uma capela com mesa para oferenda. Então, sim, as pessoas visitavam essa tumba e faziam oferendas. Tanto, não só as pessoas comuns, mas a família do faraó, seus antepassados, faziam oferendas aí para uma estátua, né, representando o faraó. Nessa área que foi escavada, ela não era mais aberta. Então, vocês podem ver que tem um poço aqui cheio de o quê? De pedras, para
afastar completamente que as pessoas pudessem entrar ou ver o corpo. E aqui na câmara funerária você tinha pinturas nas paredes, alguns objetos e o sarcófago do morto, o sarcófago da pessoa. Bem, com o passar do tempo, os faraós não vão se contentar em serem enterrados, né, depositados em mastabas. Eles vão querer mastabas maiores e locais maiores, né, que acompanhem, ou que deixem bem claro para as pessoas, visualmente no espaço, que eles existiram, que eles estiveram naquele lugar, que eles, né, tinham poder. E Djoser é um dos faraós que vai começar a fazer isso com a sua pirâmide. A pirâmide, que é essa forma, né, quase como triangular, que tem, no caso do Egito, uma base, né, quadrada e 4 lados, elas vão ser inspiradas em mastabas. E a gente sabe disso principalmente porque a primeira pirâmide, que é a de Djoser, ela nada mais é do que uma mastaba que foi por 2 vezes aí reformada. Então, o faraó, quando chegava ao poder, ele já mandava construir a sua tumba. Por quê? Isso não é algo negativo. Então, ele já se preparava para a passagem que ele iria ter que fazer da vida dos vivos, né? Nós, onde nós estamos aqui, para a vida dos mortos. Daí a necessidade de se construir o mais rápido possível e ele acompanhar toda essa construção, o local que seria a casa dele para a eternidade. Lembrem-se das mastabas, né? A pirâmide de Djoser é conhecida como a pirâmide em degraus. Ela tem uma média de 62 metros, não é tão grande comparada às outras pirâmides, mas ainda assim já é monumental. Foi construída aí aproximadamente aí, nos anos de 2700 antes de Cristo. Então, só para vocês terem uma noção aqui desse esqueminha, a gente tem o que seria a primeira mastaba. O Djoser, né, não gostou, pediu que fizessem maior, fizeram a primeira pirâmide e ele queria maior. E aí construíram, né, um puxadinho aqui, vamos chamar assim, e aí a pirâmide ficou do jeito que a gente está vendo aqui. Aqui tem uma estátua do Djoser e aqui a gente tem a pirâmide, conhecida como pirâmide em degraus. Essas construções que vocês estão vendo aqui fazem parte de toda a adjacência da pirâmide, onde você tinha um local de preparação do corpo, templos, capelas, que eram para adoração das estátuas e também da memória do faraó. Então não era só uma pirâmide, também tinha toda essa parte do complexo funerário. No interior da pirâmide, hoje ela é aberta para visitação. A gente tem algumas imagens, como vocês podem ver, com inscrições em hieróglifo, tá? Algumas delas têm o nome do faraó, inscrições que estão relacionadas às divindades ou à própria figura do faraó. Aqui a gente pode ver o próprio faraó Djoser. Bem, outra pirâmide que a gente tem conhecimento é a pirâmide curvada, né? É uma pirâmide bem maior. Ele tem esse nome como pirâmide curvada ou truncada, porque o Snefru, o faraó, né, que pediu, que ordenou a construção dela, provavelmente ele morreu muito rápido e a pirâmide foi construída às pressas, fazendo com que ela tenha ficado um pouco torta, digamos assim. E aí a gente vai ver o que aconteceu. Ela é bem alta, né? Tem cerca de 104 metros. Essas imagens que vocês estão vendo ao fundo nada mais são, gente, do que ruínas, tá? Elas não eram completamente assim. Isso vai ficar bem mais claro quando a gente falar das grandes pirâmides de Gizé. Essas pirâmides que eu estou mostrando para vocês de Djoser, a pirâmide truncada do Snefru, não são as pirâmides mais famosas do Egito, tá? Aquelas que a gente sempre vê em filme e imagem são outras. Bem, com aquela pirâmide truncada, o Snefru não ficou nada feliz. Aqui tem uma representação, estátua dele. O Snefru não vai gostar e ele vai mandar fazer uma outra pirâmide, bem maior. Vai ter aí 105 metros e essa pirâmide vai ser a primeira pirâmide que a gente tem conhecimento no Egito. É conhecida também como pirâmide vermelha. E aí a gente tem uma pirâmide com 4 lados, clássica egípcia. Aqui outra imagem dela, ela que era toda revestida com placas aí, provavelmente de calcário, alguns dizem granito, eu não sei direito qual rocha que era, mas era uma rocha de coloração branca, eu acredito que eram placas de calcário. Bem, o interior da pirâmide vermelha, aqui tem um plano só para vocês terem uma noção, então descia assim nesse corredor, e aqui é onde você depositava o corpo do faraó, né, e os seus pertences. Mais uma vez, como eu havia dito, tudo que existiu dentro dessa pirâmide, infelizmente, a gente não tem acesso, porque essas pirâmides já tinham sido saqueadas, roubadas já em período egípcio. Tá? Então, quando os primeiros pesquisadores começaram
adentrar ali nessa região do Egito, principalmente no século XIX, já não tinha mais nada dentro das pirâmides. Bem, ao fundo vocês talvez olhem e falem, bem, isso não é uma pirâmide, isso é só um montículo de terra. Sim, é um montículo de terra hoje, mas isso foi a pirâmide do rei Unas. Ela tem entradas, né, e câmaras lá dentro que demonstram pra gente que ela era uma pirâmide. Ela tinha aí aproximadamente 43 metros e foi feita aí aproximadamente 2.400 anos atrás. Aí vocês podem estar falando, tá, mas isso não parece uma pirâmide, qual que é a importância dela? A importância não é tanto arquitetônica, mas sim principalmente histórica, tá? E principalmente no campo da religião. Foi dentro dessa pirâmide que a gente conseguiu encontrar o que a gente chama de o texto das pirâmides, que são encantamentos que demonstravam como o corpo do faraó, do morto especificamente, deveria ser preparado e principalmente como ele deveria ser, os rituais que eram feitos e os encantamentos para que o corpo e a alma desse faraó chegasse no Duat, ou seja, no mundo dos mortos egípcio. Sim, bem, só para vocês terem uma noção, a pirâmide do Unas era bem interessante. Não era só uma pirâmide, era um complexo funerário, onde você tinha pirâmides menores para culto, áreas, né, de templo, áreas de santuário, e aí a gente tinha a própria pirâmide. Lembre-se que uma vez que a pirâmide era fechada, ela não era para ser aberta por ninguém. Então as pessoas visitavam, digamos assim, prestavam culto, homenagens nessa área do complexo funerário, jamais dentro da pirâmide. A pirâmide, uma vez que era fechada, não era para ser aberta. A gente não tem estátuas, né, e representações do rei Unas em si, né, que sobreviveram nos dias de hoje. Então aqui é uma hipotética imagem do Unas. Eu até deixei preto e branco aí com um ponto de interrogação justamente por isso. E aqui parte das ruínas do que foi o complexo funerário de Unas. Tá, e cadê o texto das pirâmides, né? Vocês devem estar se perguntando. Tá aqui. Né? Basicamente, esse texto das pirâmides está todo em hieróglifo, tá? Aqui é a região, a parte de dentro da pirâmide. Aqui é onde você encaixava o sarcófago. Então, vocês conseguem ver aqui esse buraco onde encaixava o seu sarcófago com a múmia do faraó. E todos esses desenhos, esses textos que estão nessa região aqui em cima, tá? Eles contam uma importante trajetória dentro da religião egípcia, que é esse da barca de Ra. Ra, que é uma divindade solar, a gente vai falar dela mais para frente, tem um papel muito importante na vida dos egípcios e principalmente no contexto da vida após a morte. E essa representação é muito famosa. Essa não é a que está no texto das pirâmides, mas é uma cópia dela em um papiro. Tá, mas para isso a gente primeiro precisa entender por que pirâmides, por que essa forma? Sim, tem uma forma baseada nas mastabas, como eu acabei de falar para vocês, mas tem toda uma questão simbólica também. Bem, primeiro a gente precisa entender como é a configuração do mundo dos vivos e do mundo dos mortos. Então, para o egípcio, existe lá o Egito, né, onde ele está vivendo, onde as pirâmides são construídas, onde se tem o faraó, onde se tem a vida que a gente está vivendo. E a gente tem o Duat, ou Duat, que é o mundo dos mortos. Esse mundo dos mortos ele é presidido por Osíris, uma divindade específica do Egito. Quando o faraó morre, ele é enterrado nessa pirâmide, porque a pirâmide nada mais é do que a representação de um raio do sol que cai, assim como um obelisco. Depois eu falo mais pra frente. Então a pirâmide tem essa ideia do feixe de luz que sai lá do sol e que cai na terra. Esse processo agora precisa ser inverso. O raio do sol, que é o próprio faraó, precisa subir até a barca de Ra. Então, a múmia ela é depositada dentro dessa pirâmide, numa região específica, e a alma do faraó ela vai subir, ela vai ascender em determinado momento, né, pelo pico da pirâmide, até a barca de Ra. E Ra tem um papel muito importante no Egito. Como ele é um deus solar, ele é um deus que é o próprio sol, mas que também carrega o sol no seu barco. E ele faz a transição, ele que transporta a alma do faraó no seu barco do mundo, dos vivos, no caso do Egito, para o Duat. Então, é bem interessante. Quando se é dia no Egito, é noite no Duat. Quando a barca de Ra faz todo o movimento, ele consegue percorrer esses dois mundos. Bem, aí vocês devem estar se perguntando que existe aí uma serpente, uma cobrinha que eu fiz no Paint, terrivelmente feia, né? Mas para demonstrar isso. Essa cobra também é conhecida como Apep, ou em grego Apophis. Ela é uma cobra gigantesca, que é a arqui-inimiga do Ra. Essa cobra, ela é a personificação da destruição, do caos, e ela pode, né, destruir o Egito, ela pode engolir tudo, se ela matar o Ra, ou se ela, inclusive, conseguir sair aí do meio que ela tá. E é
às vezes no cosmos, então no universo, ela está rodando assim, ou às vezes dentro da água, depende muito aí da parte da mitologia. Bem, essa serpente, a Pepe, ela precisa ficar com os olhos fechados, em algumas partes da mitologia diz que ela precisa ficar com os olhos fechados, ela mantém o olho fechado por conta do sol, então ela não consegue abrir o olho, ela continua perseguindo a própria cauda, perseguindo Ra, e não vai perseguir o Egito nunca, não vai destruir o Egito. Caso ela consiga enxergar, ela pode engolir o Egito e ela traz a destruição para tudo. Então o papel do Ra é ser o próprio sol, fazer a trajetória do sol, que nasce e se põe, né? E também segurar aí a Pepe, a Apophis. Vocês devem, né, alguns de vocês devem estar fazendo associações com a cultura nórdica, né, quando a gente pensa nos vikings, né, com a serpente que sempre está mordendo a sua própria cauda, a Jormungandr. Sim, tem uma certa semelhança, mas lembre-se que o Egito é muito mais antigo do que a possibilidade dos vikings existirem, tá? Então não dá, a gente pode fazer associações, existem semelhanças, mas são coisas completamente diferentes, beleza? E aí a morada dos Osíris, que é o mundo dos mortos. Vamos aí ao trunfo da aula, as grandes pirâmides de Gizé. Falei para vocês então da pirâmide do Djoser, falei da pirâmide do Snefru, falei aí dos resquícios que sobraram, né, da pirâmide do rei Unas, mas as grandes pirâmides egípcias são as pirâmides da necrópole de Gizé. Bem, por que eu falo necrópole? Não existem só pirâmides em Gizé. Isso aqui é só uma planta para vocês terem uma noção do número de cemitérios, de enterramentos que são encontrados até os dias de hoje em Gizé. A gente tem sim as pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos, tá? Como as importantíssimas, mas a gente tem várias mastabas, a gente tem várias covas, a gente tem muita coisa e muita coisa que está sendo pesquisada até hoje. Então, o Egito é uma das. Acho que o Egito, Grécia, Roma são regiões extremamente ricas em artefatos e vestígios, tá? Então, a arqueologia nesses países é extremamente desenvolvida e as pesquisas arqueológicas não param, tá? Desde que elas começaram aí por volta do século XIX, elas estão acontecendo até os dias de hoje. Vira e mexe, descobrem mais tumbas e mais enterramentos e pirâmides. Pirâmides tem tanto, né? Mas resquícios de pirâmides e múmias, enfim. Aqui uma visão atual, né, da magnitude das pirâmides do Egito, das pirâmides de Kelps, Khafre, Miquerinos, que foram 3 faraós em sequência. Kelps, Khafre foi filho de Kelps e Miquerinos, filho de Khafre. Aqui para vocês terem uma noção, a dimensão, né, da malha urbana, ou seja, da cidade do Cairo, capital hoje do Egito. No Egito Antigo não existia nada disso. Toda essa região aqui era verde, você tinha algumas regiões da cidade de Mênfis, o rio Nilo está aqui na ponta, mas olha, a malha urbana está praticamente chegando próximo das pirâmides. Vale lembrar também que essa região aqui é mais alta, conhecida como um platô, como se fosse um morro, digamos assim, mas bem mais reta essa parte de cima, conhecida como o platô de Gizé. Isso faz com que de qualquer lugar assim dessa grande malha urbana do Cairo você consiga ver o Egito. Lembrando que hoje o Cairo, né, é uma cidade árabe. Os árabes dominaram o Egito muito tempo atrás, aí, depois dos romanos. Então hoje o Egito é um domínio árabe. Não tem nenhuma relação com o Egito antigo. Só que os árabes preservam muito bem o patrimônio que eles têm ali na região, o patrimônio egípcio, até porque parte da renda do Egito hoje, do país Egito hoje, vem do turismo arqueológico e histórico. Vamos então à Grande Pirâmide. Bem, a pirâmide de Kelps é a primeira pirâmide que foi construída. Ela tem cerca de 146 metros, uma base de 230, com 4 lados. Foi construída aproximadamente aos 3.800, né, anos atrás. O nome Kelps é um nome em grego, em egípcio ele é conhecido como Khufu, tá? Que é o nome do faraó. E vamos dar uma olhadinha em mais algumas coisinhas dele. Bem, aqui é uma estátua do Kelps. Aqui é a pirâmide, ela possui várias câmaras, galerias, né? Então aqui câmara da rainha, onde provavelmente os pertences da rainha e a múmia dela deveria estar, câmara subterrânea, canais de ventilação e a câmara real onde se estava a múmia do faraó Kelps. Como eu disse para vocês, a múmia dele não sobreviveu. Mais uma visão, né? A pirâmide, que é uma das entradas da área da pirâmide em si, não, mas uma entrada da área do complexo funerário. A pirâmide de Kelps é a maior das pirâmides, tá? É uma das 7 maravilhas do mundo antigo.
a única que está em pé, não da sua forma original, porque elas não eram dessa cor. Elas tinham placas de calcário, então placas de pedras brancas, e no topo, né, um piramídeo, que a gente chama aqui, seria o topinho dessa pirâmide de cor dourada ou de pedra de cor diferente, tá? As pirâmides, elas eram completamente brancas, a gente tem umas reconstruções que eu vou mostrar para vocês. O que foi encontrado lá dentro? Absolutamente nada a nível de objeto, mas uma área bem ampla aqui para a câmara do rei, e aqui era onde ficava a múmia do faraó. Aqui é uma visão de turistas entrando na grande galeria. Um dos objetos mais interessantes que foi encontrado, né, próximo à pirâmide de Quéops foi esse barco gigantesco. Ele foi encontrado e foi mantido em loco, ou seja, no local mesmo. Notem que ele é de madeira, e madeira é algo super difícil de ser preservado no contexto arqueológico, mas como o Egito é uma região muito quente, uma região desértica, a proliferação de determinadas bactérias acontece de maneira muito lenta ou nem acontece. Então a madeira consegue sobreviver em solo desértico, fazendo com que a gente tenha hoje, ainda bem, a barca solar de Kelps, que seria essa barca do qual o corpo do faraó seria levado para o mundo dos mortos com Ra, como eu falei para vocês agora há pouco. Aqui, uma imagem de como provavelmente era a pirâmide de Kelps, né, quando ela foi construída. Placas aí de calcário, como eu falei para vocês, com o piramidion lá em cima. Então imaginem o sol batendo nessas placas brancas. As pirâmides eram vistas assim de quilômetros de distância, e era para isso, para mostrar toda a opulência, todo o poder, toda a ostentação que o faraó tinha. Agora a gente vai falar da outra pirâmide, que é uma pirâmide mais íngreme, a pirâmide mais um pouco menor, ela tem 143 metros, um pouquinho menor que a do pai, é a pirâmide do Khafre, também conhecido como Khafre. A pirâmide, ela, por ser muito íngreme, quando os árabes estavam nessa região, eles tiraram todo o revestimento de calcário dessas pirâmides, por isso que nenhuma delas tem esse revestimento. Mas a pirâmide de Khafre, ou de Khafre, né, ela foi uma das únicas, ou se não a única, que manteve alguns vestígios dessas placas de calcário. Bem, mais pra frente eu mostro para vocês. Aqui tem uma estátua do Khafre, e a pirâmide do Khafre, ela tem pouquíssimas câmeras. Ela tem um grande corredor e 3 ou 4 câmeras, se eu não me engano, bem subterrâneas, tá? Notem aqui a área onde a gente tem as placas de calcário. Por ser muito íngreme, quando as pessoas subiam para retirar isso, e parte desse calcário foi utilizado na construção da própria cidade do Cairo pelos árabes, você fala, nossa, mas professor, você acabou de falar que eles têm uma preocupação e eles também destruíram. Bem, os árabes hoje têm uma preocupação. Por volta aí do século IX, depois de Cristo, século X, eles não tinham. Então, eles destruíram sim e tiraram completamente essa placa. Então, aqui a gente vê essa coloração mais branca. Encontrado lá dentro, também, absolutamente nada, além dos espaços. Então aqui é a câmara mortuária do Khafre e o sarcófago, onde provavelmente era acoplado o sarcófago aí de madeira do faraó. Uma coisa que a pirâmide do Khafre tem é esse animal ou mitológico, esse ser que é tão intrigante, que é a famosa esfinge. Vou falar um pouco dela e do que a gente tem aí de conhecimento baseado na mitologia da esfinge. Bem, a esfinge de Gizé foi construída junto com a pirâmide do próprio Khafre. Ela é bem grande, tá? A esfinge tem, basicamente, um aspecto de metade homem e metade leão. Aqui, aproximando para vocês darem uma olhada. Muitas pessoas perguntam cadê o nariz dessa esfinge. Provavelmente ele caiu e se perdeu com o tempo. O rosto representado na esfinge é o rosto do próprio faraó Khafre, e ela era toda pintada. Não sei se vocês conseguem ver que tem aqui alguns resquícios aí de tinta, tá? Então ela não era completamente assim, ela era bem revestida. Aqui tem uma possível reconstituição de como essa esfinge ela era, né, nos seus tempos áureos, quando ela foi construída. Bem estranha, né? De certa forma, acho que eu até prefiro ela sem nariz. E aqui uma representação menos traumática, eu acho, da esfinge, com as pirâmides no fundo, aqui com a pirâmide, né, de Khafre no fundo. Essa é uma representação bem interessante feita pelo jogo Assassin's Creed, né, que tem um dos seus jogos que se passa no Egito. Se não me engano, o Assassin's Creed, que se passa no período ptolomaico, então ele tem várias... Ele tem basicamente o Egito, assim, né, representado, e muito bem representado. E me fugiu o nome agora. Se não me engano, é Assassin's Creed Origins, né? E, enfim, quem tiver curiosidade aí e gostar de jogos
de videogame, que for gamer aí, ou se não conhece, vale a pena jogar, é um jogo bem interessante, bem interativo. Pois bem, mas o que é a esfinge de fato? Bem, é possível que a esfinge ela não seja um animal criado no Egito, por mais que a origem em si dela é no Egito. Não é um animal que existiu, é um animal mitológico, uma criatura, tá? Que tem uma relação importante com a questão do mistério, de guardar um tesouro, e isso a gente vê em outras culturas. É possível que ela tenha vindo do Oriente, então aqui tem representações da Mesopotâmia, a gente falou, inclusive do Lamassu na aula de Mesopotâmia. Quem não viu ou tiver dúvida, é só procurar aqui no canal, a aula de Mesopotâmia. E o Lamassu é essa figura híbrida que tem aí, né? Ou aqui a cabeça do rei, a cabeça de um homem e um corpo de touro. Essas figuras, e asas também, né? Perdão. Essas figuras híbridas são comuns na arte da Mesopotâmia, da Pérsia, então a gente tem aqui um leão alado, né? E a esfinge em si é essa junção de um leão com um homem, que não vai ficar muito mais conhecida como a junção de metade homem, perdão, metade mulher e metade leão. Bem, informações sobre esfinges nós possuímos várias, mas nenhuma civilização nos delegou tanta informação sobre as esfinges quanto os gregos. Os gregos eles têm muitas representações das esfinges, como vocês podem ver aqui com essa esfinge de Delfos, perdão, Delfos que era um importante templo de Apolo, né, um oráculo, e aqui uma cerâmica grega de figuras vermelhas, a gente tem um episódio muito famoso da tragédia grega e da mitologia grega, que é Édipo, esse camarada aqui, encontrando a esfinge. Também outra representação dele aqui. E o que é essa história? Não vou entrar nos méritos em si da história de Édipo, mas um belo dia Édipo decide desafiar essa esfinge que estava às portas da cidade de Tebas, a Tebas grega. Existem duas cidades de Tebas, a egípcia e a grega. E nessa cidade da Tebas grega, existia um monstro que estava na entrada e não deixava ninguém entrar e nem sair da cidade, e era um monstro terrível, enfim. E esse herói vai lá e ter ali com a esfinge, ver o que está acontecendo. Bem, mas a esfinge é um animal muito inteligente. Ela guarda tesouros, ela guarda cidades e protege. E para você destruir a esfinge, você não tem que ter força bruta, até porque ela mataria você rapidamente. Você precisa descobrir, desvendar um enigma. E Édipo faz o famoso, passa por um processo em que a esfinge o desafia. Nesse desafio, a esfinge questiona para Édipo e faz uma pergunta. Qual o animal que ao amanhecer anda sobre 4 patas, ao entardecer sobre 2 e ao anoitecer sobre 3? Édipo pensa, né, e responde, como talvez a maioria de vocês tenha respondido, o homem. Né? Ele anda com 4 patas no amanhecer, que representa a infância, ele engatinha. Ele anda com 2 patas, digamos assim, ao entardecer da vida adulta, e com 3, as 2 pernas e uma bengala no anoitecer, que seria quando ele é idoso. E assim ele consegue expulsar a esfinge. Mas por que essa esfinge está então aqui no Egito? Né? O Egito que vem antes aí da Grécia. Por quê? Bem, provavelmente é um animal que vai estar associado à proteção. Então é um animal que vai proteger. É um ser ou uma personificação do faraó que já está ligado à figura do leão, que vai proteger a pirâmide, que ninguém vai poder entrar, que vai dar sorte. Tá? Então é um animal, uma criatura mitológica que está na cultura grega, como eu mostrei para vocês, mas que está muito mais tempo na cultura egípcia e provavelmente tinha função parecida. A última pirâmide, que é a pirâmide de Miquerinos, de Menkaure, bem menorzinha, foi bastante danificada. Inclusive tem uma abertura aqui, não sei se vocês conseguem ver. É a menor das 3, tem 65 metros, mas que faz parte da necrópole de Gizé. Miquerinos também é conhecido como Menkaure e as câmaras dela são completamente subterrâneas. Tá? A pirâmide nada mais é do que um montículo de blocos em cima do outro. O que a gente tem dentro da pirâmide de Miquerinos? De objeto nada, mas a gente tem a entrada dessa pirâmide e hoje ela é visitável. Então, as pessoas podem visitar a pirâmide de Miquerinos e ver o que tinha dentro. Aqui mais uma visão dela. Bem, nessa parte eu só quero mostrar para vocês, né? A gente já está caminhando para o final da aula. Representações aqui mais uma vez do jogo Assassin's Creed, onde a gente vê as pirâmides ao fundo, né? Com a pirâmide das rainhas aqui e mais partes do complexo da necrópole de Gizé. Existem várias revistas, né, que falam sobre elas e mostram como elas eram. Mais uma visão do jogo Assassin's Creed. Aqui um esquema hipotético de como as pirâmides foram construídas. Eu vou deixar aqui marcado para vocês um vídeo do Nerdologia de como as pirâmides foram construídas, para quem tiver interesse. Não dá para ficar falando muito disso,
mas basicamente é possível que eles tinham feito rampas, tá? Iam construindo como um bolo de noiva, depois as rampas eram destruídas, eram rampas de barro, né, batido ou mesmo de tijolos, e depois eram com revestimento aí de pedras de calcário, como eu mostrei para vocês, ficava da parede que ela tinha. E aqui uma informação já última mesmo, bem interessante, e eu vou retomar esse assunto na aula de parte 3, é que Dom Pedro II, né, que foi imperador brasileiro, que Dom Pedro II, lá no século XIX, ele era fissurado em antiguidade. Ele gostava muito, principalmente do Egito. Ele visitou o Egito umas 2 vezes, se eu não me engano, inclusive com a família real. Aqui tem uma imagem dele, né, o Dom Pedro aqui, com o Auguste Mariette, que era um famoso francês que pesquisava ali nessa área. E eu chamo a atenção para vocês que olha quando Dom Pedro estava em 1871 nessa fotografia, onde estava a esfinge, né? Então ela estava ainda completamente coberta de areia. Por que eu estou falando do Dom Pedro agora? Porque a gente vai ver que o Dom Pedro II foi um importante mantenedor da arte egípcia aqui no Brasil. Ele ganhou múmias, ele ganhou vários artefatos que ele trouxe aqui para o Brasil, que eram da coleção pessoal dele, que depois foram para o Museu Nacional, mas que infelizmente foram praticamente completamente perdidas com o incêndio que aconteceu no Museu Nacional. E nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos objetos dessa coleção e a perca que a gente teve na história e na arqueologia e no mundo, né, no patrimônio histórico mundial, que infelizmente essas peças acabaram sendo destruídas aí pela falta de políticas públicas e de proteção ao patrimônio. Bem, pessoal, é isso. Eu sei que a aula ficou bastante longa, mas agora vem a parte da atividade que eu vou explicar para vocês. São 2 atividades simples. Bem, essa pesquisa é direto no caderno. Eu quero que primeiro vocês façam um fichamento dessa aula, os pontos principais, não precisa anotar em grandes informações, um fichamento em tópico, tranquilo, só para você entender. Eu dividi essa aula em várias partes, vocês viram que a primeira já ficou super longa, né? Eu não queria passar dos 40 minutos, mas acabei passando aí uns 15, 20 minutinhos. É importante que vocês revejam o vídeo se tiverem dúvida. Eu vou soltar esses vídeos aos poucos. Eu já tinha explicado isso em aula pelo Google Meet, mas eu criei esse vídeo e essa aula para ajudar vocês, principalmente quem não está tendo acesso, quem tiver com dúvida. Eu ia gravar a aula do Google Meet e jogar aqui no YouTube, mas eu achei que ia ficar muito estranho. Eu sei que tem pessoas que assistem o vídeo também que não são meus alunos especificamente. Eu acho que é interessante ficar aberta essa aula aí para todo mundo que queira ter conhecimento a respeito disso, tá bom? A primeira atividade, como eu disse, é fazer um fichamento simples no caderno, as anotações que vocês podem ir fazendo ao longo da própria aula, tá? E uma pesquisa sobre o legado do Egito Antigo. O que nós temos aí sobre o Egito? O que nós aprendemos? O que nós ganhamos, digamos assim, né? Pensa na palavra legado como o que nós herdamos do Egito Antigo. E a outra atividade, né, é bem mais simples, é uma atividade do qual eu vou pedir para você escolher um minuto específico, o segundo, marcar lá nos comentários para mim aqui do vídeo, e a gente criar um fórum de discussões. Então você faz uma pergunta ou um comentário a respeito do que você gostou ou não gostou, uma sugestão, e volta depois no vídeo para replicar esse comentário aí mais 2 vezes, né? Então você pode comentar no comentário dos colegas e a gente cria um fórum de discussão. Só não se esquece de se identificar com o nome, número e série, aqueles que são meus alunos. Quem não for meu aluno e quiser participar também, tiver dúvida, perguntas, quiser mais informações, também é só me procurar, só, né, fazer a pergunta aqui no comentário. E é isso, não esquece de curtir o vídeo, né, de seguir o canal, e se tiver dúvida, é só me chamar. Até a parte 2, né? Na parte 2 a gente vai falar mais sobre a religião e a mumificação. Eu acredito que aí dentro de uma semana a gente se vê. Talvez até um pouco mais cedo eu consiga postar essa aula, tá bom? Um abraço, se cuidem, fiquem em casa, estudem e fiquem bem. Tchau, tchau e até mais.